Rafael Carneiro de Souza. Boa tarde a todos, a todas. É um prazer estar aqui. Muito obrigado ao Cinep, a confiança de estar aqui nesse momento. Sinto-me honrado pela sua presença e o privilégio de desfrutar do seu tempo, que é algo muito precioso. Espero que esse congresso acrescente muito à sua jornada, pois acrescentando a sua jornada, não tenho dúvida, fará grande diferença à nossa sociedade, porque cada educador deste país tem uma contribuição singular para dar à sua história e às transformações que ela tanto pede que aconteçam e que, acredito, nós todos ansiamos que aconteçam. Bem, nós vamos falar um pouco sobre o educador e a sua responsabilidade ética. E eu queria começar valorizando muito essa conversa, trazendo para nós uma frase de Paulo Freire, em que ele diz o seguinte, que ensinar e aprender não pode dar-se fora da procura, fora da boniteza e da alegria. Porque ensinar e aprender, educar, tem a ver com a vida. Nunca é uma coisa dissociada da existência da vida. Nós começamos o nosso congresso ouvindo música. E nós ouvimos uma música de alguém que nós não conhecemos, mas cuja vida mexe com a nossa vida. Aquilo que inspirou o seu coração, inspira o nosso coração. Nós somos assim, seres humanos são, consciente ou inconscientemente, são conectados. E a vida de cada um de nós interfere com a vida de alguém mais. Depois nós cantamos juntos uma música muito conhecida, uma música cheia de questões éticas. Eu não sei se você percebeu. Imagine você, o namorado tem que sair cedo, embora, porque o último trem parte às 11 horas. Aí a questão é, mas por que o último trem parte às 11 e não à meia-noite? Será que o gestor público, ou será que o prestador de serviço privado não achou viável investir um pouco mais para colocar o último trem à meia-noite? Mas a questão ética mais tocante dessa canção é a relação da nora e da sogra, porque ela piora muito as coisas, porque o namorado vai embora porque a mãe não dorme enquanto ele não chegar. Imagine que alegria dessa namorada. Já começou bem, tem tudo para dar certo na relação com essa sogra. A vida é cheia de ética o tempo todo. A ética é o nosso modo de existir, por isso nós não podemos pensar em educação abdicando do referencial ético. E quando nós pensamos em ética, nós estamos pensando no ajustamento da vida, de maneira que ela transcorra na direção da forma que deve, contribuindo para a sua manutenção, para a sua qualidade, para o seu enlevo. A ética é o chamamento para que a vida possa cada vez mais valer a pena. Nós ouvimos música, e a música tem a ver com harmonia, tem a ver com ritmo, tem a ver com intensidade. E quando a música combina essas coisas, a sua harmonia, o seu ritmo, a sua intensidade, ela nos desperta, ela nos provoca. A nossa memória, as nossas sensações são tocadas pela música. Por isso, música, vida, ética andam juntos, parece que não foi combinado ou foi combinado, mas está dando muito certo. Nós somos, então, educadores, mas não educadores com um fim cujo gol a ser marcado, cujo resultado último a ser ambicionado, tem a ver com um conteúdo transmitido. Porque se nós tivermos essa perspectiva educacional, nós empobrecemos demais a nós mesmos e ao que fazemos. Seria reduzir demais o valor do chamado que o educador tem, ele concluir que o seu papel
é oferecer um conteúdo, é levar o aluno ou o aprendiz a se sair bem no exame. Não. A educação, ela vai sempre contribuir, positiva ou negativamente, para a vida, para o indivíduo. Por isso, há uma segunda referência importante que nos advém dessa conversa. É o fato de que educar é, sobretudo, além de tudo, acima de tudo, uma responsabilidade ética. Se nós acreditamos que a educação é um caminho para a transformação do nosso país, o será em que sentido? Na medida em que nós ofertamos competência? Creio que não. Embora ofertá-la seja muito importante e esteja no viés central do nosso trabalho, mas não porque os problemas éticos que nós vivemos no nosso país decorrem da falta de instrução necessariamente? Não. Os problemas éticos que nós vivenciamos no nosso país extrapolam a questão da informação, da habilidade, da técnica. Por isso, educar é uma responsabilidade ética se nós acreditamos que a educação é um caminho para a transformação dessa nação. Se nós acreditamos, olhando pelo retrovisor, como ouvimos o nosso presidente falar, a educação dando os seus primeiros passos lá nos idos de 1500, e depois de todo esse tempo, e olhando agora para frente, daqui a 30 anos, depois que nós encerrarmos o nosso trabalho, que país entregamos a julgar pelo exame daqueles que nós tivemos a oportunidade de influenciar? Porque a transformação desse país não conseguirá acontecer senão no seguinte ritmo: um brasileiro de cada vez. O Brasil vai mudar a partir de um brasileiro de cada vez, ainda que mudem-se vários brasileiros simultaneamente, mas será uma obra de transformação individual. Na medida em que nós vamos mudando, o Brasil muda. E qual é o primeiro agente de mudança que um educador deve, nele, promover transformações de maneira que ele coopere com isso? Ele mesmo. Porque, em última análise, a pessoa sobre quem eu tenho poder para dela fazer de verdade uma pessoa melhor, sou eu mesmo. Eu tenho apenas em relação ao outro a possibilidade. Eu tenho em relação ao outro a oportunidade de contribuir, mas a sua mudança será responsabilidade de si e não minha. Mas eu tenho a responsabilidade de contribuir para que ele se inspire, para que ele anseie. Bem, diante disso, entra uma pergunta importante. Muito além de que lições você ensina em sala de aula, ou que lições compõem o currículo da sua instituição, muito para além disso, a pergunta que advém do fato de que educar é uma responsabilidade ética é a seguinte pergunta: que lições a sua vida está ensinando? Suas atitudes, seu modo de lidar com problemas, seu modo de lidar com seu colega, sua colega de trabalho, seu modo de encarar uma crítica, a maneira como você fala a respeito das pessoas que você não admira, os seus desafetos, a maneira como você lida com as questões que envolvem você, o modo como você, como eu, como é que nós lidamos com aqueles que educamos e que não apreciamos, porque nós, seres humanos, não conseguimos fugir da realidade de que nós julgamos emocionalmente as nossas interações. Não é verdade que tem gente que você olha e você gosta de graça? Você olha assim, costuma dizer assim:
meu santo bateu com o outro. Assim, você olha e gosta da pessoa. Mas tem um outro lado dessa história. Esse lado é bonito. O outro lado tem gente que a gente olha e a gente não gosta, de graça. E a pessoa não disse nada ainda, mas a gente já discorda dela. Ela pode até economizar o verbo, porque já estamos discordando, porque a gente não gostou. É complexo tentar explicar por que isso acontece, mas acontece, e há quem possa fazê-lo, mas não conseguimos fazer interações humanas, relacionais, sem ser vítimas desse processo natural. Porém, ser um ser humano significa não apenas sentir, mas significa ser capaz de lidar com o que sente. Isso é ético. Ser um ser humano implica em não apenas ser capaz de pensar, mas ser capaz de pensar sobre o que se pensa e até mudar o que se pensava. Então nós temos um dever ético de lidar com as coisas que sentimos, pensamos, as impressões, as primeiras reações que brotam em nós, especialmente desse lugar que nós ocupamos, como educadores, para que entre nós e aquele a quem servimos, procurando contribuir com a sua educação e formação, não haja rompimentos, não haja muros. Começa a ética aí. Antes que eu explique para ele, para ela, antes que eu exemplifique para ele, para ela, antes que eu demonstre para ele e para ela como é que eticamente ele deve melhor agir na vida, eu vou demonstrar no modo como eu interajo com ele, com ela, e no modo como ele e ela me verão interagir com outros. Então essa pergunta, que lições a sua vida está ensinando, é fundamental neste processo. E o detalhe mais assustador disso é que, normalmente, são lições que simplesmente saem de nós sem que nós percebamos, sem que a gente se dê conta, e a gente entrega, contribui, forma, inspira. Por isso, os chineses dizem assim: cada manhã nós arrumamos o cabelo, por que não o coração? E educar impõe a nós tantos trabalhos, nos preparar, mas, ao longo do ano, quantas vezes você prepara o seu coração para servir as pessoas? Quantas vezes você examina as suas motivações? Quantas vezes você, antes de sair para educar, passa na mente as pessoas com quem você está lidando? Aqueles que você mais aprecia, aqueles que você menos aprecia, para ter a oportunidade de elevar aquilo que você vai fazer, dar mais sentido e valor à sua jornada, podendo escolher, olhar para cada um e tratar cada um e servir cada um com a máxima dignidade que lhe for possível. É assim que a gente é educador e educador ético. De maneira que o outro terá a possibilidade de lidar comigo numa condição em que eu sei eticamente fazer a gestão de mim mesmo. E com isso eu contribuo com a sua própria ética. E eu o fortaleço. Por isso, jamais se esqueça dessa pergunta. Ela é uma pergunta muito importante. Se todas as pessoas da sua instituição, da sua escola, começarem a responder, reagir, atuar e serem exatamente como você é, isso resultará em quê? Numa melhor instituição, num melhor serviço, numa melhor entrega. Nós poderíamos pensar que o Brasil crescerá em oportunidade para se transformar na direção que ele precisa, se cada pessoa do meu condomínio se tornar como eu sou ao lidar com ele,
se cada pessoa do meu bairro dedicar a atenção que eu dou à civilidade na minha relação com ele. Enfim, se cada pessoa desse país passar a imitar as minhas atitudes, isso me dá esperança ou isso me coloca com preocupações? Que lições que a minha e a sua vida está ensinando? Por isso, nós não devemos deixar o nosso trabalho educacional entregue à sorte. Ele não pode resultar das suas condições variáveis. Numa certa manhã ou semana, se tudo estiver muito bem para você, você entregará o melhor. Mas no dia em que você amanhecer com o santo para o outro lado, sei lá o que significa o santo para o outro lado, mas parece não ser uma coisa boa. Então, se isso acontecer, então, você correrá o risco, aliás, aqueles que receberão você, correrão o risco de não receber o melhor de você. Para que isso não aconteça, nós precisamos colocar na nossa atuação, seja como indivíduos, como instituição, a intencionalidade. Educar deve incluir o propósito, está ali em destaque, intencionalmente, de fortalecer a consciência do respeito merecido e devido, e assim gerar repúdio à injustiça e à corrupção. O que muda uma sociedade, em última análise, não são as leis que ela tem, mas os valores e princípios que influenciam aqueles que nela vivem. Nós precisamos, intencionalmente, tornar as nossas instituições educacionais, desde o porteiro ao diretor, as nossas salas de aula, as nossas quadras esportivas, as nossas reuniões, o modo como a nossa cantina funciona, tudo isso junto precisa seguir intencionalmente um compromisso ético que fortaleça naqueles que estão ali, fortaleça o seu sentido, a sua percepção do quanto ele merece ser respeitado e do quanto ele deve respeitar o outro. Porque é isso que torna-nos tão apegados à vida, que produz em nós a indignação diante daquilo que contraria a vida. É isso que nos ajuda, essa dualidade de uma consciência clara do quanto eu mereço ser respeitado, mas também clara do quanto você merece ser respeitado, respeitada. É isso que me equilibra para eu lutar pela vida e rejeitar aquilo que a adoece. É isso que me livra daquela posição egoísta de me incomodar apenas com aquilo que me fere, aquilo que me prejudica, e nada sentir a respeito do ultraje feito ao outro. De maneira que eu só me torno um lutador comprometido na sociedade se a dor maior for minha. Este não é o caminho ético. E o que nós ignoramos nesse processo é que o fato de não nutrirmos o respeito devido pelo outro é uma evidência de que nós não temos a consciência do respeito que merecemos. Por isso nós não nos tratamos com respeito. O que seria integridade à luz dessa referência que eu acabei de fazer? Integridade numa pessoa ética representa, expressa o valor que ela dá a si mesma, ao ponto de não se trocar por coisa alguma, ao ponto de rejeitar ser um instrumento de manobra, ao ponto de não cooptar com uma vantagem que represente a venda de seu caráter.
Por isso é preciso que nós alimentemos toda a geração que pudermos, cada pessoa que pudermos, com esse sentimento de respeito próprio, respeito devido ao outro, para que ele atue e possa ser um contraponto à injustiça que parece brotar como capim. Não o capim, o bom, aquele do boi comer, mas aquele que a gente não gosta, aquela erva tiririca. Quem tem jardim em casa deve gostar muito dessa erva. A gente corta a grama, a gente limpa, e eu não sei quem é que planta essa miséria lá. Mas a coisa, basta chover e a coisa vem, você tem que arrancar de novo. Parece que a injustiça na sociedade tem uma vocação da erva tiririca. Eu ia falar só tiririca, mas talvez alguém pudesse entender errado. Não é a erva que eu estou falando. Então parece que tem essa vocação de surgir ali, e a gente tem que cuidar disso. Pois é, o campo para tratarmos isso é o coração, primeiro nosso, e de cada um que nós podemos servir educando. Porque nós precisamos entender que a ideia aqui não é o anseio pela perfeição. Não é o anseio por pessoas que nunca falhem, que nunca cometam equívocos. Não, porque isso não é possível. Nós somos seres humanos. E aí nós vamos tropeçar, pecar contra valores que prezamos, pelo fato de sermos humanos. Mas precisamos entender que há uma grande diferença entre ser falho e ser mau. A ética não nos livra, não nos exclui da fila dos indivíduos falhos, indivíduos que se complicam pela sua limitação existencial, mas ela nos faz rejeitar a fila dos maus, daqueles que intencionalmente, propositadamente, conscientemente, deliberadamente repetem atos que ferem a dignidade própria e do outro, que desrespeitam a si e ao outro, ignorando, cegos, não vendo que tudo aquilo que diminui a nossa respeitabilidade, a nossa integridade, gera prejuízo na nossa existência. Eu gosto muito de pensar sobre as leis da vida, porque as nossas leis, as leis sociais, a gente sofre a sanção nelas se nós formos flagrados transgredindo essas leis. E tendo sido flagrados, se a gente for julgado e for condenado e não conseguir vitória nos diversos graus de recurso possíveis, aí a gente pode vir a pagar por isso. A lei nossa social tem essa conformação, mas a lei da vida não. A lei da vida independe do outro me perceber transgredindo ou não, a lei da vida vai cobrar de mim o preço. E uma lei que acredito ser universal é a seguinte: eu posso ser feliz sem muito dinheiro. Eu posso ser feliz sem poder algum. Eu posso ser feliz esquecido no anonimato, mas eu não posso ser feliz sem ser uma pessoa ética. Porque a felicidade não é nunca alguma coisa de que podemos nos apropriar. Ela sempre é algo que se apropria de nós. É uma dádiva. Ou eu existo comprometido com a ética para que o meu mundo interior seja um lugar habitável para a felicidade, ou eu jamais serei feliz. E nós nos corrompemos eticamente porque ignoramos isso. E interessante, tantas vezes o fazemos por anseios de felicidade.
acreditando que certas conquistas vão nos enriquecer na felicidade. Quando transitar para elas, comprometendo a ética, nós estamos fazendo justamente o contrário. Diminuindo, excluindo, reduzindo a nossa possibilidade de realização pessoal, de felicidade. Uma outra lei da vida é a seguinte: ainda que você me admire e me ache o máximo, se eu não me aceito, o seu carinho e o seu olhar pouco fazem para mim. De maneira que o meu mundo interior tem um valor inestimável e eu jamais deveria deixar o seu cuidado em esquecimento. Por isso, vamos carregar na alma essa preocupação, essa busca. Você e eu seremos indivíduos, pessoas limitadas, imperfeitas, frágeis. Nós vamos falhar. E para isso, nós podemos ter recursos para nos redimir, pedindo perdão, assumindo o erro. Não dá para ser ético alguém que nunca diz, eu errei. A menos que esse alguém fosse perfeito. E esse alguém perfeito não existe. Então a ética também é o campo da admissão da falha. A ética também é o campo de alguém aceitar, assumir a responsabilidade. Ser ético não é nunca falhar, mas, falhando, agir eticamente. Errei, falhei. E responder por isso na medida do que for possível. E, em média, a grande maioria das nossas transgressões se resolvem tranquilamente com um pedido de desculpas, no sentido bom da palavra, com um pedido de perdão. São poucas as nossas transgressões que exigiriam algo mais, mas às vezes nem isso fazemos, nós devemos fazer. Então, carregue essa consciência. Há uma diferença enorme entre ser falho e ser mau. Você não tem opção de não ser falho, mas você tem opção, e eu também, nós temos a opção de não sermos pessoas más. Mas para isso precisamos de consciência, porque onde é que estão as nossas fraquezas piores? Nas escolhas frequentes e pouco conscientes que nós fazemos. Veja bem, a nossa sociedade, nós nos organizamos como sociedade, e cada vez a gente anda mais rápido dentro dela. Eu me lembro que final da década de 70, eu li um artigo falando sobre o avanço científico, que era tipo um ensaio futurista. E se dizia nesse artigo que no ano 2000, nós seríamos uma sociedade que trabalharia 4 horas por dia no máximo, podendo dedicar o resto do tempo ao lazer e à família. Eu fiquei muito feliz, que eu fiz as contas. 2000, botou no auge, vai ser bom demais. Tem 16 anos que eu já descobri que não tem nada a ver. Porque, de verdade, a tecnologia aplicada à nossa vida pegou tudo aquilo que nós conseguimos fazer em uma semana e concentrou em poucas horas, é verdade. O problema é que acrescentou a estas coisas outras coisas. E o que a tecnologia fez foi nos colocar fazendo mais rápido e fazendo mais coisas. E a gente pega o nosso celular e ele leva tudo. E a gente tem a agenda, tem o contato, e a gente, se não se disciplinar, a gente é um ser laboral 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, é preciso uma capacidade de gestão pessoal elevadíssima. Temos muitas pontes, muitos caminhos, muitos recursos. Pois bem, isso não nos tornou pessoas mais conscientes. Há um livro muito interessante que eu recomendo, Pense Rápido, Pense Devagar. Uma análise de 2 formas de lidar com a vida. E os cientistas que escrevem nesse livro dizem que nós desenvolvemos uma forma de funcionar dominante em que nós pensamos rápido.
E o que mais impera em nós são os nossos instintos, o que está mais na superfície. E ele discute a necessidade que temos de avaliar isso. E explica o que seria pensar devagar, que é a capacidade de descer mais profundamente para fazer juízos mais conscientes. Aquele ditado chinês: cada manhã nós arrumamos o cabelo, por que não o coração? A gente não pensa nisso. A gente acorda, corre, toma banho, vê o que tem que fazer, criança, e daqui a pouco saiu. E a gente não sai de casa e se sente perdido se a gente não arrumou o coração. A gente se sente perdido se esqueceu o celular. Não é verdade? Saiu de casa, que disse: ai meu Deus, como é que eu vou viver esse dia de hoje? Complicou tudo, porque o celular ficou em casa. A gente não pensa em questões muito mais profundas. Resolver o esquecimento do celular é simples. Basta criar um critério. A questão é resolver esse mundo que a gente carrega. Então nós vamos fazendo escolhas pouco pensadas, pouco conscientes, pouco refletidas. Por exemplo, se lhe fosse dada agora a oportunidade de listar as 5 coisas mais importantes da sua vida, você teria tranquilidade para trazer isso à sua memória sem muito esforço? Não sei, mas em média as pessoas têm dificuldade, que nós não pensamos naquilo que é importante. Nós não colocamos na prateleira, lá naquele lugar mais alto, as coisas mais importantes, para diariamente olhar para lá e antes de sair de casa dizer o seguinte: estou saindo de casa e hoje eu não quero fazer coisa alguma que coloque em risco esses valores da minha vida. Eu não quero perder nenhuma dessas coisas. E é por falta dessa consciência que a gente perde. Toda vez que estou descendo pela 262, vindo da região da Serra, de Pedra Azul, e a gente passa ali onde tem o presídio, aquela visão sempre mexe muito comigo, porque eu fico pensando que desde a última vez que eu passei lá, as pessoas que estão lá continuam desde aquela última vez, e eu fiz tanta coisa, eu vi tanta coisa, experimentei tanta coisa e elas nada. E eu sempre penso assim: imagine você, educador, entrar naquela instituição e lançar a seguinte pergunta para cada um daqueles que estão ali: quando foi que cada um de vocês decidiu que viria parar exatamente nesse lugar para cumprir uma pena de reclusão? Quando foi? Eu imagino que a resposta seria, obviamente: eu não escolhi isso, eu não decidi por isso. Mas se você inverter a pergunta, você vai concluir que acabou por não escolhendo outra coisa, escolhendo isso. Se você perguntar: quando foi que você decidiu que nunca faria coisa alguma que te trouxesse para cá? E a resposta será: eu não decidi isso. Sabe como a vida é? Às vezes, se nós não decidimos pelo melhor, o pior tomará lugar na nossa vida. Por isso a necessidade que nós temos de, com muita clareza, saber os nossos valores, aquilo que importa, e diariamente decidir nunca colocar isso em risco na nossa vida. Com atitudes, com palavras, com escolhas, com posturas, com ações, que não coloquem isso em risco. Não se trata de não dar azar, se trata de escolher o que vai fazer a minha vida dar certo. É diferente. Nós precisamos, portanto, trazer mais consciência. Agora pense o seguinte: as pessoas que você atende ao servi-las educando, elas têm essa clareza? Alunos. Todos nós fomos alunos. E os alunos têm alguns vícios próprios da categoria. Por exemplo, em média, quando é que o aluno estuda para a prova?
Alguns durante, né? Mas em média é isso. Em média, quando é que os alunos fazem o trabalho que foi pedido? Junto com o estudo da prova, que vai acontecer amanhã também. Mas por quê? Porque a disciplina de se programar e se antecipar, ela exige de nós. Mas por quê? Porque a gente não alimenta um valor. Porque se a gente compreender que essa disciplina é o que eu preciso para conquistar o que de verdade eu quero, a disciplina fica menor, menos pesada. Nós convivemos com a sociedade extremamente pouco consciente daquilo que importa. Educar eticamente é ajudar para que isso mude, ajudar para que isso tome outra direção na nossa vida. Mas entendamos, eu não posso levar o outro a fazer aquilo que não me é próprio. Eu preciso aprender a fazer isso. Lembro-me de ter lido sobre Gandhi, uma mãe que o procurou porque o seu filho foi diagnosticado com a enfermidade que açúcar lhe seria muito prejudicial. Então ela foi a ele para pedir que ele dissesse ao filho para ele não comer açúcar, porque ela acreditava, se ele disser isso, o menino não vai comer açúcar. Então ela foi a ele fazer esse pedido, e em sua mente era muito simples. Era só mandar entrar o menino e dizer a ele. Mas o Gandhi teve uma outra posição. Ele disse, tá bom, volte daqui uma semana. Ela foi embora, não entendendo, mas tudo bem. Voltou uma semana depois. E aí ele disse, cadê o seu filho? Está ali fora, manda vir. Veio. Aí olhou para o menino, como é seu nome? Fulano. Fulano, não coma mais açúcar. Açúcar vai fazer muito mal a você. Deu um abraço no menino e se despediu. E a mãe ficou olhando e, não resistindo, disse, desculpe, por que o senhor não fez isso semana passada? E ele disse, porque semana passada eu comi açúcar. Quer dizer, ele leva essa questão num grau que é extremamente ilustrativo para nós. Gandhi é um indivíduo com umas nuances de vida muito singulares, mas é muito instrutivo para nós. Nós não vamos entregar valores que nós não apreciamos. Nós não vamos abraçar ou pedir ao outro que abrace princípios que nós não abraçamos. Por isso, volto a lembrar, não esqueça aquela pergunta: que lições a sua vida está ensinando? Há 3 coisas que nós precisamos ajudar para que se tornem claras para nós e para aqueles a quem educamos. É que nós estamos debaixo desses poderes que estão nos afetando. Primeiro, a privatização da vida. Segundo, a pluralização dos valores. E terceiro, um imediatismo existencial. Falando um pouquinho sobre a privatização da vida. Simples. Veja bem, há alguns anos, talvez 30, 40 anos, como é que as famílias viviam em termos de residência? As casas, elas tinham um padrão. Em grande maioria, raríssimas exceções, as casas tinham um único banheiro. As casas tinham um quarto do casal e um quarto ou 2 para os filhos, porque a necessidade de mais um era só se era menino ou menina. Se tivesse tudo menino, para que muito quarto? Bota tudo junto. Então, se tivesse 4 meninas e 4 meninos, 2 quartos, bastante. 4 num quarto e 4 no outro. E aí, imagine a convivência nesse lugar que eu acredito que alguns aqui tenham tido. Eu tive uma convivência assim numa família de 8 filhos. Então, nós tínhamos que negociar tudo. A hora de dormir, a hora de acordar. Imagina a hora de tomar banho. Tem 10 para tomar banho num banheiro só. O pai e a mãe, 8. Então, a convivência exigia
esse diálogo, esse respeito. Naquela época, não existia celular. Telefone era um bem que até pouco tempo a gente declarava no imposto de renda, né? Então, era um telefone lá, e o telefone na casa era um negócio chique. Ficava na sala e não dava para usar muito, pouco. E a televisão? Eu acho que devia ter 2 ou 3 canais. Decentemente, 2 pegavam. Bom mesmo era um. E tinha 8 pessoas. E a gente tinha que assistir, todo mundo junto, a mesma coisa. Esse é um ambiente intensamente social, em que eu preciso, se quero ser respeitado, respeitar. Mas o que a privatização trouxe para nós? As nossas casas hoje têm quartos individuais. Temos o nosso telefone, o nosso computador, a nossa televisão e, em muitos casos, o nosso banheiro. A vida funciona no nosso tempo e do nosso jeito. Resultado, menos vida social dentro de casa. E aí você chega na rotatória, na Praia do Canto, e você que abre o olho e freia porque alguém que vem com pressa vai passar. Porque a privatização da nossa vida vai nos fazendo ser possuídos por uma ideia de que o que me interessa importa mais do que o que te interessa. E aí você pega uma BR, voltando do feriado ou saindo para ele, e aquela fila enorme de carro. Mas aí tem alguém que pega o acostamento e passa direto por todo mundo. Afinal de contas, o mundo, como assim o mundo parou? Será que o mundo não entende que a vida dele não pode parar? E ele deve imaginar que o acostamento foi feito exatamente para ele, nesses momentos. Então a sociedade, ela vai ficando mais hostil por essa individualização, essa privatização. E é interessante, no meio disso, não significa que nós estamos sendo mais cônscios da nossa identidade. Que não associemos essa privatização com identidade. Não tem nada a ver. Ao mesmo tempo que somos assim, somos quase que o resultado de uma produção em massa. A gente pensa o que todo mundo pensa, veste o que todo mundo veste, fala do jeito que todo mundo fala. Pouca pessoalidade. Nós precisamos, pelo menos, reparar que isso está acontecendo. Isso é atitude ética. A ética pressupõe também o exercício da crítica, da reflexão. Uma segunda coisa é a pluralidade de valores. Nós temos crescido na pluralidade, eu acho isso excepcional, porque isso vai dando mais voz a todos nós. E uma sociedade precisa ser sempre tolerante, sempre admitir e respeitar o espaço daquele com quem não concordo, ou daquele, seja lá que difere de mim, não importa, a sociedade de todos nós. Porém, nós precisamos lembrar que uma sociedade só faz sentido se, junto com o respeito às individualidades, haja também uma consciência de coletividade. Nós estamos indo tanto na direção dos direitos individuais, nós estamos perdendo o senso de coletividade, de irmandade, de maneira que o fortalecimento dos direitos individuais se dá por um processo de guerra, de luta e de sobreposição. A escola precisa, o educador precisa, a partir de si mesmo e para o outro, refletir sobre que outra via seria possível. Porque não é o caso de discutir que a pluralidade seja necessária. Mas temos que discutir de que forma a pluralidade está sendo construída. Essa é uma necessidade que temos. E o imediatismo existencial. Parece que a gente tem uma sensação que vai morrer daqui 15 minutos. Porque é o seguinte, apareceu a oportunidade, não é agora, porque o agora ou nunca. Como assim? Não é assim. Não é agora ou nunca. Eu posso refletir, eu posso caminhar. Os nossos jovens, os nossos adolescentes, por conta disso,
têm comprometido, muitos deles, um futuro promissor, por uma escolha, uma decisão apressada, imediatista. Pelo menos nós precisamos ajudá-los a perceber. Educar eticamente é também sinalizar para a geração que vai trilhar um caminho, em termos, digo eu, existenciais, por estarmos mais à frente existencialmente que o outro, vai trilhar um caminho existencial que nós já trilhamos. Então nós precisamos sinalizar. Tenha atenção aqui, tenha atenção ali, e não deixá-los à própria sorte. Porque quando nós experienciamos na nossa ou na vida do outro uma transgressão ética, e tudo isso estamos falando da ética, temos que entender que isso não compromete o papel dessa pessoa na sociedade, simplesmente. Isso compromete a existência. Isso compromete o ser humano. E é por isso que sem ética não há felicidade. Porque a falta dela rouba de mim o espaço habitável para ela. Agora, tudo isso que estamos conversando é de fundamental importância, porque que currículo poderíamos pensar? Que métodos poderíamos pensar? Que estratégias poderíamos pensar, então, para nos apoderar dessa atitude, agir e eticamente contribuir no nosso processo educacional, que, aliás, é bom que lembremos, não é uma opção. Você está formando pessoas que vão agradecer a ética recebida ou lamentar, mas você dará a ela alguma coisa. Não se trata de um método, de um conteúdo, de um currículo, se tratam de pessoas. Para formar pessoas éticas, é indispensável contar com pessoas éticas. São pessoas que formam pessoas, são cidadãos que formam cidadãos, é assim que funciona. É possível alguém aprender inglês com alguma dificuldade na pronúncia sem conviver com pessoas que falam inglês. É possível uma habilidade desenvolvida, mas no campo moral, o outro é indispensável. Então, a matéria-prima da formação de cidadãos são cidadãos. Não podemos esperar que a próxima geração seja cidadã mais que esta, se esta geração não melhorar na cidadania. Porque é uma geração que vende a outra o valor da vida, é uma geração que entrega a outra os valores para a existência. E tudo isso cobra de nós que sejamos pessoas de atitudes. Porque a formação ética, ela é intencional. Então é escolher atitudes premeditadamente, para usar a palavra e destacar o sentido. Premeditadamente, precisamos pensar em atitudes que contribuam eticamente para aqueles a quem pretendemos educar. Nós precisamos usar a nossa criatividade, explorar cada momento, cada instante. Às vezes uma pergunta em sala de aula é um bom momento para um valor ético surgir. Às vezes um conflito entre alunos é um bom momento para um valor ético ser tratado. Às vezes, uma dor. Me lembro, em sala de aula, depois de concluir, estava dando aula e terminando a aula, havia uma aluna que o tempo todo eu percebi que ela não estava bem. E aí, quando terminou a aula e veio o intervalo, alguns saíram, me aproximei e falei para ela, está tudo bem? Você está triste? E aí nós conversamos uns 15 minutos. E eu dei um abraço nela e eu fui embora. Muitos anos depois, eu me encontrei com ela. Eu não a reconheci, não me lembrei da fisionomia. E ela se aproximou e disse, você não lembra de mim? Não. Aí ela se identificou, lembro. Ah, você trabalha na empresa tal. Ah, me lembro um dia, inclusive em sala de aula, estava bem triste, a gente acabou conversando um pouquinho. Pois é por isso que eu estou falando com você. Aquilo ali fez uma diferença enorme. Eu não consigo me lembrar que palavras eu disse para ela. O que eu fiz foi viver o momento dela por um tempo,
curto tempo, não me custou nada. Foi só oferecer a ela a percepção de que ela era importante. Não saberia repetir uma palavra sequer. Isso está nas suas mãos fazer. O tempo todo. Isso é ética. Porque quando nós fortalecemos o respeito que alguém percebe que merece, ela vai responder com um olhar de respeito para o outro. Isso faz uma diferença enorme. Portanto, seja intencional, busque atitudes, construa eticamente as pessoas com quem você lida. Eu quero voltar ao Paulo Freire. Ele diz o seguinte: ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo. Homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo. Relacionamento. Ética é produto de tecer-se relacionamentos e o modo como fazemos. O modo como nós interagimos. Por isso, a ética é o tema mais transversal de todos os temas. Ele cabe na informalidade, na formalidade, nas ciências exatas, nas humanas. Ele cabe em qualquer tempo, em qualquer lugar. Ele não pressupõe a habilidade de falar sem nenhum equívoco gramatical. Ele não pressupõe que seja necessário a você construir um discurso. A ética emana de você, do seu olhar, do seu ouvido. Ouvir, atender, isso tudo é ético. Respondendo uma pergunta, o que destrói o ser humano? Mahatma Gandhi disse o seguinte: o que destrói o ser humano é a política sem princípios. O que destrói o ser humano é o prazer sem compromissos. O que destrói o ser humano é a riqueza sem trabalho. O que destrói o ser humano é a inteligência sem caráter. O que destrói o ser humano são os negócios sem moral. O que destrói o ser humano é a ciência sem humanidade. O que destrói o ser humano é um coração sem amor. O que destrói o ser humano é um ser humano sem senso ético. Um senso que nos alinha com tudo isso que Gandhi defende, busca, ressalta. E tudo isso cabe na minha e na sua vida. Tudo isso é possível a mim e a você. É uma questão de escolha, de decisão, de realinhamento, de anseio. E, sendo nós inspirados por isso, nós poderemos trabalhar e terminar a semana com a sensação de que valeu a pena, de que não gostaríamos de estar em outro lugar fazendo outra coisa senão aquilo que estivemos fazendo e no lugar que estivemos fazendo. Por isso, se você, como educador, seja você alguém que lida diretamente com o educando, você que é quem lidera e é o protagonista da orientação de uma instituição, seja quem você for nesse espaço, que é o espaço da escola, que é o espaço eminentemente educacional, se você aceita o desafio de contribuir, de formar eticamente, se você se propõe a isso, não precisa desesperadamente descrever cada princípio e valor que você precisará se apoderar para então, com eles, alimentar os seus educandos. Eu lhe proponho uma única coisa: faça do seu trabalho uma vocação, ame e ensine a amar. Faça do seu trabalho um chamado. Não faça do seu trabalho apenas o seu ganha-pão. Seria empobrecer demais o seu trabalho. Faça do seu trabalho
o resultado de atender uma voz interior que lhe diz que você tem essa competência para formar, para ajudar, para emancipar pessoas. Faça do seu trabalho uma vocação. Ame as pessoas. Amar não é sentir um sentimento de apreciação. O amor chega lá também. Mas amar é tratar como quem ama. Tratar com respeito, cuidar, servir, ouvir, admirar, suportar. Às vezes o outro é insuportável. Amá-lo é suportá-lo, é recebê-lo. Ame. E enquanto ama, ensine a amar. É o amor dirigido a nós e ao outro que nos livra de fazer das inversões a pior da existência, que é usar pessoas para conquistar coisas. E se nós não fazemos da nossa atividade uma vocação, estamos perto de fazer isso, usar as pessoas para poder obter as coisas. Quando na vida o que devemos fazer sempre é usar as coisas para servir as pessoas. Volto ao Gandhi. O Gandhi dizia: toda pessoa que possui o que não precisa é um ladrão, porque a posse do que não preciso tira do outro o que o outro precisa. Diante disso tudo, o meu propósito, de forma alguma, era entregar a cada um de nós uma sensação de peso. Ao contrário, o propósito é contribuir para que a gente se inspire. Educar é das atividades a mais nobre, mais rica, a mais produtiva, a mais sensacional. Numa ponta recebemos pessoas que ainda não sabiam, que ainda não discerniam, e na outra queremos entregar pessoas capazes, que já sabem, que já discernem. Isso é educar. Não deixe que esse processo aconteça e que na outra ponta saia alguém apenas dominando um campo do conhecimento humano. Que a gente entregue na outra ponta um ser humano consciente mais sobre si, sobre a vida e sobre o outro. Que a gente eduque e o faça à luz da responsabilidade ética que é educar. Que Deus nos ajude nisso, que Deus nos abençoe nisso, que o país melhore a partir das mãos, da voz, do talento e da vida de cada um de nós, de cada um de vocês. Muito obrigado.